Boa noite, irmãos. É uma alegria voltar nessa igreja. Acho que a última vez que eu estive aqui fazem já 3 anos, né? A última vez que eu vim ao Brasil, 3 anos que eu não piso na nossa terra. E para mim é uma alegria poder compartilhar com os irmãos esses momentos. Eu agradeço ao conselho, ao pastor, a oportunidade de estar com vocês. Eu espero realmente que a gente possa trabalhar um pouquinho esse tema, Jesus, o enviado do Pai, porque é um tema, de fato, importante para que a gente possa compreender alguns elementos da missiologia. Eu queria começar introduzindo esse assunto, Jesus, o enviado do Pai, fazendo um breve comentário sobre o que nós temos hoje em dia, né? Atualmente, a gente fala muito, né? A igreja hoje fala muito de missões. Bom, isso começou já nos anos 80 e se tornou mais intenso nos últimos, talvez, 20 anos, mais ou menos. Então, hoje, muito se fala sobre a obra missionária da igreja nos nossos dias. Isso é bom, é positivo, é um avanço para o ministério da igreja, sem dúvida. Entretanto, a missão frequentemente se relaciona mais consigo mesma do que mais consigo mesma, no sentido das prioridades que a igreja tem, as prioridades institucionais para a expansão da própria, igreja e instituição. Então, hoje está muito focado nisso. Quais são os nossos desafios? Eu vou medir esses desafios estrategicamente, seguindo determinadas prioridades do trabalho missionário. Quais são os campos que precisam ser mais urgentemente alcançados com o Evangelho? Que regiões, que povos, né? Que áreas da cidade, que regiões do Brasil ou da Europa. Na Europa precisa. Não sei, aquilo ali já foi um continente berço do Evangelho, né? De lá veio o Evangelho para toda a América. Então muita gente pergunta, será que precisa? Né? Então, isso tudo depende das prioridades. São prioridades institucionais, são prioridades pessoais da própria igreja. Tem mais a ver, a visão que nós temos sobre missão tem mais a ver com essas prioridades do que com os fundamentos bíblicos e teológicos para a missão. Normalmente nós nos perguntamos, o que é a missão? E as respostas costumam ser: a missão é plantar uma igreja. A missão é fazer um programa de discipulado com jovens. A missão é enviar pessoas para trabalhar com povos indígenas. Normalmente essas são as respostas para a pergunta, o que é a missão? É como, isso é muito comum, né? A gente vai se apresentar, eu queria te apresentar o Ronaldo, né? Eu queria te apresentar o João. E quem é o João? Quem é o Ronaldo? Ele é pastor na igreja Bereia. Ele faz isso, ele é professor, ele faz isso, isso e aquilo. Resposta errada. Quem é, trata da essência, da pessoa, do ser, não do que ele faz. Já viu como que a gente se identifica colocando o nosso cartão de visitas? Quem é você? Tem um cartão de visitas com um título, com uma profissão, com um e-mail de contato, né?
E com a missão acontece a mesma coisa. Eu pergunto para vocês, o que é a missão? E a resposta muitas vezes vem, a missão, não sei, mas a missão se faz dessa forma. O que é? Não sei. Então eu respondo a pergunta, o que é, com uma resposta, como se faz. Mas como se faz o quê? Porque eu não sei do que se trata, né? Então é muito importante que a gente, hoje à noite, dê um passo atrás. E nosso passinho atrás é, vamos esquecer como se faz. Deixa isso, essa questão metodológica, estratégica, que obviamente é fundamental, tem sua importância, tem o seu lugar, mas nós não vamos tratar dela hoje. Tá? Então o passinho para trás é, vamos perguntar o que é a missão, ok? E já de cara, o título da conferência já nos dá uma boa pista, né? Nós vamos tentar definir o que é a missão, olhando para Jesus Cristo, o enviado do Pai. Então nós vamos tentar fazer o quê? Relacionar duas áreas do campo da teologia, não do campo da estratégia. Nós vamos tentar relacionar uma área que se chama Cristologia, o estudo da pessoa e do ser de Cristo, a outra área que é a missiologia, o estudo da natureza missionária da igreja. Então vamos tentar relacionar essas duas coisas. Podíamos relacionar isso começando por Gênesis, passando pelos profetas. O apóstolo Paulo tem uma riqueza enorme, né? Que nos ajudaria a fazer esse relacionamento, mas vamos limitar ao Evangelho de João. Evangelho de João. Todos já leram o Evangelho de João alguma vez na sua vida? Quem já leu? Joia. Alguns, tá bom. A maioria é um desafio. Leia o Evangelho de João, porque é um evangelho muito importante. Então, diante dessa necessidade, nosso interesse é esse, tá? Relacionar a pessoa de Cristo à missão da igreja, ou à igreja em seu permanente estado natural de missão, através do quarto evangelho. Esse trabalho já foi feito mais ou menos, né? Mais ou menos. Ou seja, no passado, alguns autores tentaram trabalhar um pouquinho essa questão. Tem um autor, Franz Dubois, que escreveu um livro, Deus que Envia, onde ele entra no Evangelho de João e menciona bastante dessa questão. Logo depois, um padre belga, José Comblan, ele morou muito tempo, acho que em Fortaleza, no Nordeste, acho que em Fortaleza. Ele escreveu um livro também, O Enviado do Pai, uma análise dessa questão no Evangelho de João. E outros, né? Tem um autor chamado Arthur Wynne, que escreveu um livrinho sobre... Um livrinho porque é um livrinho mesmo, umas 30, 40 páginas, bem fininho, sobre o sentido da missão. Mais recentemente, Kostenberger, que é um outro autor, ele tentou relacionar de forma mais clara o conceito da missão de Cristo aplicada aos seus discípulos, à vida dos discípulos, também no Evangelho de João. Então, há alguns trabalhos, mas esses trabalhos, eles ficaram devendo alguns conceitos que, na verdade, não fecharam a questão para a gente, né? Então, essa foi uma das minhas preocupações quando eu tentei estudar esse tema, fechar a questão, né? Fazer um relacionamento entre a pessoa de Cristo e a igreja missionária, ou a igreja missional, que para mim é a mesma coisa. Eu sei que aqui no Brasil tem uma divisão missional, missionária, mas isso para mim se refere exatamente à mesma coisa.
e fechar a questão, né? Fechar tanto a questão que, de certa forma, a gente pode provocar um pouco a teologia quando ela estuda a pessoa de Cristo, os ofícios de Cristo. A teologia define os ofícios de Cristo como 3. Vocês sabem, vocês se lembram de quais são os 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei, né? Profeta, sacerdote e rei. Mas já na época da Reforma, teve gente que falava profeta, sacerdote, rei e apóstolo. Cristo como um supremo apóstolo. Isso ficou um pouco perdido no período posterior à Reforma, nos séculos, principalmente 18 por aí, mas no século XX, tem um missiólogo alemão. Esse livro que eu vou citar dele está em português. Ele chama George Peters, faleceu, né? E ele reconhece que Jesus é apóstolo, né? E ele sugere que nós devemos ver a Jesus como apóstolo do Pai, principalmente quando lemos o Evangelho de João. O Evangelho de João, o 4º Evangelho, observa que Jesus é uma figura central para todo o entendimento do processo divino de redenção e para o processo divino de surgimento, né, da criação da própria igreja. Então, João nos leva para dentro da pessoa de Jesus. Isso é uma característica importante em João. Fala de Jesus como Logos, né? Capítulo 1, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No princípio, o Verbo estava com Deus e era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu estou citando o versículo 1, o versículo 14 do 1º capítulo, né? Então, essa palavra verbo, né? Ela é a palavra logos, é o termo palavra, né? Palavra, revelação, a fala de Deus. Jesus é essa fala de Deus. Ele é chamado de luz, ele é definido como Cordeiro de Deus, vinculando a pessoa e a obra dele à própria Páscoa. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Ele mesmo se apresenta como eu sou, né? Eu sou o bom pastor. Vocês já leram isso em João, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz, né? Então, há um conjunto de apresentações, de autoapresentações de Jesus, ele falando de si mesmo, como o eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E a gente pergunta, e quem é Jesus, né? Amanhã à noite eu vou tentar voltar a essa questão. Afinal de contas, quem é Jesus, né? A gente vai falando sobre um tema que eu acho que é muito importante nos nossos dias, mas vou guardar a surpresa para amanhã. Então, há um foco, o que eu quero dizer com isso? Que há um foco cristológico no Evangelho de João. Quando João escreveu, ele estava preocupado, ele estava decidido, ele estava intencionalmente falando da pessoa de Jesus, através de vários títulos que outras pessoas lhe atribuíam, e outros títulos que ele usou para se apresentar diante das pessoas, né? Para se apresentar para as pessoas. Então, esse foco cristológico do Evangelho de João é a chave para a gente entender o conceito da missão da igreja nesse Evangelho. Para a gente resgatar aquela pergunta, afinal de contas, o que é missão, né? Do que nós estamos falando quando nos referimos à missão? Então, é
é o foco, é o ponto. Nós precisamos conhecer a Cristo se queremos conhecer a igreja. Precisamos conhecer a pessoa e a obra de Cristo se queremos conhecer a ação que a igreja deve exercer no mundo. A ação da igreja no mundo, popularmente nós chamamos de missão da igreja, né? Que pode ter inúmeras dimensões e tentáculos, né? Como que a gente alcança o mundo, etc. Mas nós não conseguimos definir a ação da igreja e até mesmo a própria natureza da igreja se não conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Estão comigo? Muito bem. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero apresentar para vocês 2 versículos no Evangelho de João. Capítulo 20, versículo 21. Capítulo 20 e 21 de João. Diz assim o versículo: novamente disse Jesus: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse versículo, essa expressão final do versículo, é a versão da grande comissão no Evangelho de João. Só que essa grande comissão, aqui, no Evangelho de João, ela tem uma sombra, como se fosse uma sombra, né? Ela se projeta em outro texto. Há um outro texto no Evangelho, e aí eu te convido para ir para o capítulo 17. Você sabe que o capítulo 17 é uma oração sacerdotal de Jesus, né? Onde ele ora pelos discípulos, mas onde ele faz afirmações sobre a sua própria relação com Deus e o que isso tem a ver com a relação dele com a igreja. Então, se você está no capítulo 17, dá uma olhada no versículo 18, que é basicamente uma repetição da grande comissão do 20 e 21. Diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A grande diferença dos 2 versículos é que 17 e 18 acrescenta por 2 vezes a palavra mundo, que faltou lá no capítulo 20, né? Capítulo 20 já abreviou um pouquinho e não usa a palavra mundo. Mas tudo isso tem a sua importância. Então, o que eu quero propor é abordar a questão de quem é Cristo no Evangelho de João e que relevância isso tem para a gente entender a missão da igreja, olhando para esse aspecto da vida de Jesus, que é o aspecto do seu envio ao mundo pelo Pai. Ele foi enviado ao mundo pelo Pai. Esse capítulo 17 e 18, a gente podia até decorar essa noite. Não é difícil. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. É só isso, né? É bem fácil de decorar. Estabelece um modelo. Assim como eu também. Estabelece um modelo. Fala dele. O Pai me enviou. Fala da sua pessoa e da sua obra. E ele diz: eu envio vocês. Então, o que ele é e o que ele fez se reflete naquilo que ele nos envia a realizar. Tem a ver com a autoridade, porque ele se identifica com o Pai e agora se identifica com a igreja. Portanto, a igreja se identifica com o Pai por intermediação da pessoa e da obra de Cristo. A igreja, afinal de contas, acaba sendo enviada pelo Pai através do envio do Filho, que foi enviado pelo Pai. Fala do mundo como lugar do envio de Cristo.
Qual foi o campo missionário de Jesus? Os judeus? Ou só Jerusalém? O bairro de Jerusalém que ficava a leste do templo? A parte da Jerusalém antiga que se chamava a cidade de Davi? Os bairros pobres de Jerusalém? Qual era o campo missionário de Jesus? Os galileus? Porque, afinal de contas, segundo o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, todo o ministério dele se desenvolveu na Galileia. E ele só vai para Jerusalém para viver a sua última semana de vida, quando ele é preso, torturado e assassinado. Então, não, o campo missionário de Jesus não é Jerusalém nem a Judéia, é a Galileia. Foi lá que ele foi criado, né? E foi lá que ele passou todos os 3 anos de ministério, né? Se Jesus morreu por todos, se em João diz que Deus amou o mundo, a palavra mundo aí, João 3,16, sabe qual é? Sabem que todo esse Novo Testamento foi escrito em português mesmo, né? Não, vocês sabem que foi escrito em grego. E tem uma palavrinha grega que eu tenho certeza que vocês conhecem, a palavra cosmos. O que é o cosmos? Todo esse universo por aí afora, né? Que inclui a gente, né? Cosmos é o mundo, no seu sentido mais amplo, mais extenso, mais profundo. E cosmos é o ser humano no seu sentido mais humano possível. E cosmos, que se traduz por mundo, em João 3,16, é também esse ser humano em franca rebeldia contra Deus. É o ser humano pecador. É o mundo organizado contra Deus. Qual que é o campo missionário de Jesus? Cosmos. A gente pode puxar essa palavra cosmos, que é tão universal, tão abrangente, e estreitar um pouquinho o conceito, porque o próprio Evangelho de João faz esse estreitamento, né, do conceito à humanidade. Então Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou e deu o seu Filho amado para a nossa salvação. Qual que é o campo missionário de Jesus? O mundo, a humanidade. Então, irmãos, vamos começar a prestar atenção em algumas coisas que nós fazemos. Delpino, qual que é o seu campo missionário? Eu posso falar rapidamente. É a cidade de Collado Villalba, que fica na região noroeste da capital espanhola, de Madrid. Mas, se eu quero teologicamente definir a minha missão à luz de quem é Jesus, eu tenho que dizer, a minha missão, o meu campo missionário é o ser humano. E é dessa forma, por exemplo, que a gente acaba entendendo o que é o campo missionário em Mateus 28, 18, 19 e 20, o texto clássico da Grande Comissão, quando ele diz, ide, fazei discípulos, o que já está definido, é o fazer discípulos, onde? De todas as nações. E o que é nações? Etnias, a palavra grega é a que se traduz, é que se aportuguesa para etnia, e a gente começa a perguntar, então o que é uma etnia? Uma etnia é muito fácil, uma etnia é um grupo humano, um grupo de pessoas culturalmente, que se define culturalmente, socialmente, que é homogêneo em termos de funcionamento social,
que têm o mesmo idioma ou dialeto, que têm mais ou menos um funcionamento político, econômico, conhecido daquele grupo, que a pessoa sabe o que significa quando alguém olha para ela de certa forma, né? Quando alguém olha ou quando alguém faz um gesto, quando alguém faz um sinal, automaticamente todos entendem, né? Se ela pertencesse a outra etnia, aquele sinal poderia ter outro sentido, poderia estar significando outra coisa, né? Então, isso é uma etnia. O problema é, quando o nosso querido amigo Mateus escreveu essas palavras, no século I, esse conceito de etnia não existia. Se não existia, isso complica a nossa vida quando a gente diz ide por todas as nações. Porque ou nós entendemos nações aí à luz do que essa palavra significa em Mateus, em Isaías, que é de onde Cristo puxa a grande comissão, né? E a gente dá o contexto exato que essa palavra tinha nos lábios de Mateus e de Jesus no primeiro século, ou a gente esvazia essa palavra do seu contexto e introduz nela outro recheio, o contexto da antropologia do final do século XX, que não existia na cabeça do nosso querido Mateus, né? Estão me entendendo? Qual é o seu campo missionário, Delpino? Se o Delpino quer definir o seu campo missionário através de quem é Jesus no Evangelho de João, ele só pode dizer é o mundo, é o ser humano. Portanto, a gente tem que começar a expandir o nosso conceito, que às vezes está pressionado, né? Pressionado, assim, por questões de metodologia, explodir um pouquinho isso e deixar que esse conceito se expanda para chegar na essência da questão. Nosso campo missionário é o ser humano, qualquer lugar que ele estiver, de qualquer etnia, raça, seja lá o extrato social que ele pertencer, homem ou mulher, criança ou idoso, aqui do Brasil, da Espanha, da China, da África, de qualquer lugar, de qualquer época da história, porque se nós evangelizamos hoje, os nossos bisavós evangelizaram há 100 anos atrás. E os nossos netos, se Cristo não voltar antes, continuarão evangelizando daqui a 50 anos. Então não há como pressionar um conceito por definições metodológicas. A questão, simplesmente dizendo, né, de forma simples assim, é onde houver um ser humano, no estado em que ele estiver, aí deve estar a igreja no seu permanente estado de missão. Porque Cristo foi enviado pelo Pai ao mundo, ao cosmos. E Cristo envia a igreja ao cosmos, ao mesmo mundo. E antes ele já tinha dito, eu não volto até que esse mundo, quando ele diz isso em Mateus, já é outra palavra, né? A palavra oikomene, ou seja, quando essa comunidade humana seja alcançada pelo meu Evangelho. Mas por que a gente cita esse versículo 17, 18 e 20 e 21? Porque eles nos apresentam o envio de Jesus de uma forma clara e direta. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Está claro. Ele foi enviado e ele nos envia. E a palavra, o verbo enviar, é o famoso verbo apóstolo. A palavra apóstolo significa exatamente isso.
envio, né? Então, quando nós dizemos que nós somos uma igreja apostólica, ainda que não romana, mas somos apostólicos, né? Somos uma igreja apostólica. Ou não? Tem dúvida aqui, Reverendo Ronaldo? Não, né? Não somos romanos, mas somos uma igreja apostólica, né? O que nós estamos dizendo quando somos uma igreja apostólica? Estamos dizendo que somos uma igreja enviada por Cristo ao mundo. O termo apóstolo, literalmente, significa e se traduz como enviado. Apóstolos, em grego, apostelo, enviar, eu envio, né? Então isso é muito importante para a gente, porque, olha, grande parte das referências em João sobre esse assunto nos apresentam a Deus Pai como aquele que envia, Por exemplo, eu quero que você me acompanhe na leitura do Evangelho de João. Por exemplo, o capítulo 3:17. Todos acharam? 3:17 diz: pois Deus enviou, apóstolo, o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo. O envio, portanto, não era condenatório, é um envio redentor, né? Para salvar o mundo. Mas Deus enviou o Filho. Veja também o capítulo 4:34. 4:34, é só virar a página. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. São algumas dezenas de versículos em João que nos apresentam essa realidade desses dois únicos versículos que nós lemos agora. A realidade de que Deus Pai é um Deus enviador. Ele envia o seu Filho com uma missão redentora, né? E esse último versículo, 4:34, também nos mostra que Jesus se vê como aquele que foi enviado. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade, ele podia simplesmente dizer, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Mas ele diz, fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que me apostolou, né? Aquele que me tornou o seu apóstolo, o seu enviado. Então Jesus se vê como enviado. Veja o 11:42. Tem um autor, inclusive, enquanto eu estou abrindo aqui o 11:42, que diz que Jesus, quando ele se apresenta, ele se define através do seu sentido de envio, o seu sentido apostólico. Ele se define pelo seu sentido de missão. Isso é muito interessante, porque ele... Sabe quantas vezes essa palavra apóstolo, enviar, enviado, que me enviou, sabe quantas vezes ela aparece? Só no Evangelho de João? 66 vezes. Então, há uma grande frequência desse conceito aqui. Qual versículo que eu falei? 11:42, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Né? Que tu me enviaste. Jesus é o enviado, e Jesus é aquele que envia, né? Capítulo 15, versículo 26, 15:26. Quando vier o Conselheiro, Consolador, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, né? Se referindo
ao derramamento do Espírito Santo, Jesus envia, ele envia também a igreja, 17 e 18, que nós já comentamos, né? Então, a gente nota a intensidade com que se apresenta esse conceito de apostolado de Jesus nesse Evangelho de João. Uma intensidade ao ler textos que nos falam do Pai enviando o Filho tem o seu conceito e a sua definição de si mesmo como aquele que foi enviado e o Filho como o enviador, principalmente no nosso caso, o enviador da igreja. Mas essa palavra apóstolo, ou a palavra enviado, vamos tentar entendê-la melhor, tá? A palavra apostelos, que é a palavra de onde se deriva o verbo apostelo, foi usada, não é a palavra que surgiu no mundo cristão, tá? Mas foi usada originalmente na linguagem marítima. Curioso, né? Referindo-se a um navio de carga ou a uma frota enviada para buscar uma mercadoria que já havia sido vendida, para buscar mercadorias, né? Então, os gregos faziam isso por todo o Mediterrâneo, né? Eles tinham uma frota enorme e os seus navios iam por todo o litoral do Mediterrâneo, comprando e também vendendo seus produtos. Esses navios enviados para comerciar eram os apóstolos. É engraçado isso, né? Grupos de colonizadores enviados a ultramar para estabelecer colônias gregas, todo o litoral do Mediterrâneo. Esses grupos de colonizadores eram chamados apóstolos. E geralmente se usa com o sentido pessoal, de alguém que é enviado, um mensageiro e um embaixador. Alguém enviado com uma procuração para fechar um negócio, ou para comprar, ou para vender, ou para qualquer transação comercial que não dava para o proprietário ir lá em pessoa. Ele mandava um navio ou 5 navios para buscar uma mercadoria e o que ia, o comandante dessa frota era chamado de apóstolo. Mas tem outra palavra, não é só apostelo, tem também o verbo pempo. Pempo. Pempo se traduz igualmente como enviar. Mas o uso normal no mundo grego antigo se traduzia, a gente traduz como enviar, mas com um sentido diferente de apostelo. O apóstolo era uma pessoa enviada com poderes para representar, né? Ou uma espécie de embaixador. Pempo não. Pempo é simplesmente enviar. Eu vou te enviar uma carta. Uma carta não é uma pessoa. Eu vou te enviar um WhatsApp amanhã para a gente combinar não sei o quê. Vou te enviar uma mensagem. Vou te enviar um presente. Vou te enviar alguma coisa. Então, esse envio de alguma coisa, que não é uma pessoa, é outra palavra. Não é apostelo, é a palavra pempo. Mas, curiosamente, no Evangelho antes de chegar no João, ainda que no Novo Testamento essa diferença entre apóstolo pessoa e o pempo, enviar alguma coisa, essa diferença é mantida, porque é a diferença natural no idioma grego, do uso dessas duas palavras, no Evangelho de João não. João bagunçou com essa diferença
de sentido dessas duas palavras e usa indistintamente as duas palavras. Por exemplo, 17, 18, 20, 21, ele fala assim como o Pai, apostelo, Cristo, Pempo, a igreja. Em outros lugares ele fala que o Pai que o enviou, se traduz a palavra Pempo e não apostelo. Então é como se João pegasse as duas palavras e dissesse: eu vou misturar as duas, né, jogar no liquidificador, virar a chave no máximo, triturar as duas palavras e tirar daí um único conceito. Um único conceito. Paulo não faz isso com essas duas palavras. Bom, também Paulo quase não usa essas palavras, né? Mas ele faz isso com outras palavras. Só um exemplo, no livro de Efésios, tem duas palavras que se podem traduzir por criar, criação, né? E uma delas se refere à criação natural, criação das coisas físicas, e outra se refere a uma criação interior, uma recriação, uma renovação do espírito. Mas as duas podem ser traduzidas para nós, no português, como criação ou criar, né? Só que lá no texto original de Paulo, ele usa uma ou outra com os sentidos diferentes, menos em Efésios. Porque quando ele escreve essa carta, que se chama Carta aos Efésios, ele pega as duas palavras, mistura no liquidificador e tira um único sentido e nivela o conceito delas. Então, algumas vezes isso acontece no Novo Testamento. A gente precisa estar atento a esses pequenos fenômenos para a gente entender do que o texto realmente está falando. Por exemplo, a palavra apostelo, que é um verbo, aparece no Novo Testamento 131 vezes. Com grande ênfase no Evangelho de João e no livro de Atos. Juntando João e Atos, das 131 vezes, 119 acontece em João e em Atos. Eu já tinha dito só em João 66 ocorrências, né, dessa palavra. Então observa que isso é uma palavra, que essa é uma palavra fortemente usada por João e também por Lucas em Atos, não no Evangelho, né? E 12 vezes que sobra para todo o restante do Novo Testamento, né? Para todo o restante do Novo Testamento. Isso o verbo apostelo, mas o substantivo apóstolo, né, aparece 79 vezes no Novo Testamento. Com muita ênfase em Paulo, 34 vezes. Em Atos, 38 vezes. Em João, uma vez. Né? Pempo, essa outra palavra, só no Novo Testamento ela tem 80 ocorrências. 80. Das 80, 36 vezes aparece no Evangelho de João. Por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente entender que Cristo, quando ele usa a palavra enviado ou apóstolo, em referência à sua pessoa e à sua obra, ele usa essa palavra com uma intenção clara, que João percebeu isso e indiscriminadamente usa apostelo e pempo, né? Mas João disse: eu entendi que para Jesus a missão dele aqui nesse mundo, como o enviado direto do Pai, o definia a sua essência, definia o seu ser. Então ele caminha por esse lado aí, né? Acho que está chegando aqui mais ou menos o nosso tempo dessa primeira fala, mas deixa eu concluir só com o fato de que no Evangelho de João, apóstolo para Jesus se usa
com esse sentido de que ele foi enviado pessoalmente, e cuidado com a palavra que eu vou usar agora, que ela é importante, e foi enviado legalmente pelo Pai, com toda a autoridade, em toda a representação do Pai, para cumprir com a missão redentora dele. Legalmente, porque ele veio para pagar uma dívida. E ele pagou essa dívida lá diante do tribunal de Deus. Né? É o que Paulo depois vai chamar de a justificação pela fé, onde nós dizemos eu não sou justo, eu sou um injusto que foi justificado diante do tribunal eterno de Deus, do Supremo Juiz. Eu fui justificado no meu pecado pela obra de Cristo. Isso não nos torna justos, isso nos torna justificados. Não há mais nada que pagar. Outra pessoa, no caso de Cristo, legalmente, com a sua vida, com o seu sangue, ele pagou. Mas nós recebemos os benefícios desse trabalho. Então ele foi enviado pessoalmente e legalmente, em representação com toda a autoridade do Pai, que o designou apóstolo. Então, no Evangelho de João nós podemos dizer claramente que Jesus é o apóstolo do Pai.